Olá, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos continuar a leitura do livro Restabelecimento da Matéria Humana. Hoje, a figura, nós fizemos, o último vídeo foi sobre a figura 5. Hoje nós vamos fazer o vídeo sobre a figura 6. Deixa eu compartilhar com vocês a tela da figura 6 do livro Restabelecimento da Matéria Humana. Continuamos com os tipos de neurônios. Essa vai ser a última figura, né, para os neurônios. Aí depois ele vai mudar para outros órgãos, a partir do próximo vídeo. É curtinho, né? São poucas sequências numéricas, então vamos nos preparar olhando para essa imagem, que é uma imagem de tipos de neurônios saudáveis, desenhadas por Grigori Grabovoi, constam no livro Restabelecimento, a recuperação da matéria humana pela concentração nas séries numéricas. Olhe para essa imagem. Vamos fixar o nosso objetivo, que é compreender e tomar consciência dos ensinamentos de Grigori Grabovoi, com o objetivo de salvação global e assegurar a vida eterna para mim, ou para você, né? E para todos, no corpo físico. Olhando essa imagem, lembrando que a parte de cima é a imagem completa do neurônio e a parte de baixo é uma imagem iniciada como se fosse um reflexo, que é para você construir os seus neurônios com base nessa imagem. A criação, a nossa criação aqui no mundo, na realidade, deve ser um reflexo da perfeição do nosso corpo físico, que foi dado por Deus, que é a imagem e semelhança do Criador. Nosso corpo deve espelhar, como nessa imagem, a norma do Criador. Então, tendo inserido esse objetivo, pode criar uma esfera na sua frente, ou pode só prestar atenção ao seu corpo físico e estabelecer esse objetivo. E escolha a forma que você vai se concentrar para realizar a concentração de hoje. Uma das formas que eu já expliquei várias vezes, né? Escolha a que melhor, a que você consegue realizar melhor, ou a que melhor lhe convém. E ouça as sequências agora que eu vou pronunciar. Tipos de neurônios. Essas letras que estão aqui, eu faço a tradução do livro de Grigori Grabovoi, do russo para o português. Porque quando a gente pega de outros idiomas, há o risco do tradutor no outro idioma ter cometido algum erro. Então, eu vou direto no livro do russo para o português. Então, essas letras que estão aqui são letras do alfabeto russo. O primeiro nós conseguimos identificar como A, mas os outros não são. Então, o primeiro símbolo, neurônios multipolares. A sequência. 4, 7, 8, 6, 4, 1, 3, 1, 8, 2, 1, 7. Neurônios
unipolares. É o do meio, é o neurônio do meio. 5, 1, 4, 3, 7, 1, 8, 4, 8, 9, 6, 1. Neurônios bipolares. É o neurônio na imagem, tem a letra A, o Bzinho é do meio e o B é o do final da imagem. 8, 1, 8, 2, 1, 7, 3, 1, 8, 5, 1, 4. Então, são só esses três que ele denominou como tipo de neurônios. E agora, vocês continuam olhando para essa imagem, né? Vocês podem imaginar essas sequências que estão aí, como já falei, dentro do seu cérebro, normalizando, trazendo à norma todos esses neurônios. Imaginar o seu corpo físico sendo recuperado, regenerado, ou de outra pessoa, se você quiser fazer para outra pessoa. Também pode se imaginar com a regeneração desses neurônios, o seu rejuvenescimento, porque esse livro, todas as sequências também você pode fazer com essa finalidade, fazendo com esse critério que eu estou divulgando, que é ler todas as sequências, um por um, até o final do livro, ler todo o livro, pode ser com a finalidade de rejuvenescer. E por que nós precisamos rejuvenescer? Para manter a nossa saúde. Não faz sentido a vida eterna com qualquer tipo de doença. Então, precisamos rejuvenescer constantemente a mente e o físico para manter a nossa saúde. E quando nós temos saúde e outras pessoas precisam da nossa ajuda, nós conseguimos passar essa informação de manutenção da saúde, né, de equilíbrio, não só verbalmente, mas espiritualmente. Quando você consegue manter sua saúde, regenerar o seu corpo físico, manter sua saúde, essa informação passa também de forma espiritual, através de sua alma, do seu espírito, para a consciência da outra pessoa que precisa de ajuda, e ela vai ver que também pode recuperar a saúde e rejuvenescer. Então, faça isso também para ajudar aos seus amigos, parentes, familiares, qualquer pessoa. Enquanto você olha essa imagem e fica concentrando para isso, para a sua saúde ou de alguém, eu vou ler mais um trecho da palestra. Deixa eu pegar o nome dela de novo. O seminário de Grigori Grabovoi, a doutrina sobre o corpo humano. Vou ler mais uma parte para inspirar a todos nós, a partir das palavras dele, do próprio Grigori Grabovoi. Também é possível usar essa... Eu estava lendo uma parte e ele falou de uma tecnologia. Agora nós estamos apenas continuando. Também é possível usar essa tecnologia no tratamento de doenças, quando há adaptação, ou seja, a separação onde não há doença. O corpo onde não há doença, nós então nos tornamos saudáveis. Ou seja, aqui o princípio é baseado no verdadeiro status de uma pessoa, onde uma pessoa é criada em um nível único, inicialmente por Deus. Então,
Deus tem um lugar onde uma pessoa está segura e em qualquer lugar, que é um lugar em Deus. E quando você percebe isso, o seu corpo vai para o mundo. E então você começa a trabalhar para o desenvolvimento eterno. Mas o próprio conceito de corpo, é claro, na construção eterna, adquire precisamente o nível de espiritualidade em geral, incluindo estruturas externas de interação com o mundo material e espiritual. Ou seja, se você encontrar essa área em Deus, onde seu corpo está seguro, você tem chances imediatas, então, de conhecer o desenvolvimento eterno quase que imediatamente. Ou seja, em geral, este horizonte é imediatamente visível ali, que há um desenvolvimento eterno para o corpo humano. Esta é uma informação muito específica. Está em uma espécie de horizonte distante que se assemelha ao nível em que uma pessoa olha, por exemplo, um horizonte distante. Ela percebe alguma massa infinita de informação. É basicamente muito simples. Você entende que há um horizonte infinito e é a mesma coisa na estrutura de Deus lhe dando um lugar específico nos seres humanos. Você pode perceber todas as informações sobre o desenvolvimento eterno de uma só vez. Então, acontece que a espiritualização é, em geral, um fator necessário no corpo humano. Assim, o espírito está presente no corpo humano, porque o corpo pode evoluir indefinidamente. E acontece que quando você entende isso, você vê o espírito não apenas como o espírito, por exemplo. É pessoal, sim, e, por exemplo, o seu ou, ou o espírito dado por Deus originalmente, como se do ponto primário de transmissão, sim, componente espiritual, por assim dizer. O espírito vindo de Deus simplesmente, mas você vê que o espírito é, em geral, uma consequência, incluindo o desenvolvimento eterno. Para o corpo humano, o espírito é uma consequência do desenvolvimento futuro infinito de toda a humanidade e, de um modo geral, apenas do homem. Portanto, acontece que quando nós, por exemplo, queremos entender e compreender o complexo sistema de conexões de corpos físicos, bem, suponha que lá na natureza reencarnatória, no sistema hereditário, suponhamos que no sistema significa laços familiares. Então, obtemos que seu corpo pessoal já contém todas as informações, como o nível próximo, mas, em princípio, seu corpo contém todas as informações sobre qualquer pessoa, sobre todas as conexões dessa pessoa com todo o mundo exterior. De fato, isso funciona porque Deus deu esse conhecimento inicialmente a todos, a fim de que uma pessoa navegasse neste mundo em termos de todas as experiências anteriores de qualquer tipo de pessoas. Neste caso, verifica-se que qualquer pessoa é perfeitamente compreensível para qualquer outra pessoa em termos de conexões infinitas. E aqui, a forma de uma pessoa tem um certo significado, ou seja, para determinar os laços familiares mais próximos de uma pessoa, basta considerar a forma. Logicamente, realmente é aí que os parentes são semelhantes, mas podemos dizer aqui que, se quisermos considerar como que uma imagem absoluta do mundo, então estamos falando sobre o fato de que a forma do homem, embutido em seu sistema de controle, por assim dizer, sugere que a forma pode ser determinada quase que imediatamente. Suponho. Há um parente de nível, você pode determinar como uma pessoa entende um determinado sistema e assim por diante.
E acontece que, de acordo com a minha doutrina do corpo humano, a disseminação do conhecimento sobre a salvação já ocorre porque existem formas unificadas que dizem que uma pessoa vive em um determinado lugar no momento. Ou seja, em princípio, todas as pessoas ainda estão dispostas essencialmente às mesmas, pelo menos em formas externas. E, portanto, uma vez que no momento uma pessoa vive e, por exemplo, saudável, então ele pode viver indefinidamente. Esse conhecimento é dado ao corpo como um sistema de ação incondicional, ou seja, a pessoa não presta atenção ao que está fazendo. Bem, isso para ela é claro. Observe que eu derivei para o corpo como conhecimento natural. E quando você a usar, por exemplo, a estrutura do conhecimento natural, você obtém que o corpo humano é um fator pessoal definido na estrutura do seu desenvolvimento interior. Ou seja, para uma pessoa, o corpo também é o elemento principal, por assim dizer, uma plataforma de operadores, mas, ao mesmo tempo, isso é um fator de autoconsciência. De que outra forma uma pessoa pode se realizar se, por exemplo, ela não tem um corpo físico? Assim, para que possamos falar com bastante calma, por exemplo, sobre as tecnologias da ressurreição, a restauração completa de qualquer matéria e assim por diante, em termos de desenvolvimento eterno, então, o elemento da consciência, portanto, de si mesmo, é o elemento, ao que parece, da ressurreição, de um modo geral, de outro em primeiro lugar. Bem, o fato é que o conceito de tecnologias de ressurreição para si mesmo, quando uma pessoa não morreu, elas só podem ser direcionadas para o sistema de recuperação. Bem, tipo, digamos que sim, complexos de recuperação. Então, você só pode falar sobre uma ressurreição real em relação a outra pessoa. E quando você olha para esse sistema, você só tem que restaurá-lo. E assim, você restaura essa estrutura na consciência de uma pessoa de um modo geral, e começa a montar o corpo em forma de sua consciência. Portanto, considerando, por exemplo, o corpo como uma forma de consciência, neste caso, você vê que a indestrutibilidade da consciência, como uma estrutura do mundo externo, leva à eternidade do corpo, ou seja, a consciência externa e todo mundo externo sempre existe. Portanto, se você passar pelo nível do coração de conhecimento espiritual para esta informação, você entende que o mundo infinito externo é o seu infinito. Está inextricavelmente ligado, como na estrutura, por exemplo, de impedir a queda de um determinado cometa, sim, ou um carro enorme. Então, você, por exemplo, quando você, por exemplo, entende isso, a estrutura do seu desenvolvimento se torna calma e estável, ou seja, o corpo começa a funcionar já de acordo com as leis de um nível razoável, em que esta noção do nível racional contém a mente de sua ação e a mente do mundo externo. E você começa a entender que o mundo externo, ele essencialmente tem o mesmo nível de racionalidade, de desenvolvimento de acordo com as tarefas de Deus, isto é, cada elemento do mundo enfrenta o mesmo nível de desenvolvimento eterno. Eu vou parar aqui para que esse vídeo não fique tão longo. Vou só explicar um pouquinho.
o que ele quis dizer ali, é o que ele falou, que para uma pessoa viva, né, uma pessoa que está viva, a ressurreição só é possível encarando pelo ponto de vista de recuperação da saúde. Ele fala que a recuperação da sua saúde é uma espécie de ressurreição, uma ressurreição ainda em vida. Ou seja, a ressurreição estritamente ao pé da letra, né, estritamente, só pode ser feita quando uma pessoa para outra pessoa. Por quê? Porque é uma pessoa que já não tem mais um corpo físico e você traz ela de volta à vida. Essa é uma ressurreição ao pé da letra, né? No sentido estrito da palavra. Mas ele dá um sentido mais amplo para a palavra ressurreição, que é a sua própria regeneração. Seria uma ressurreição constante, feita de forma permanente, de forma a você nunca perder a sua saúde. E ele fala que quanto mais você pratica isso, para você e para a outra pessoa, os outros, como eu falei, vão perceber isso através da nossa, de uma informação espiritual, que passamos todos, um para o outro, de forma espiritual. E ele aconselha que você olhe para o infinito, você pode fazer isso agora, olhe para o infinito e veja esse seu corpo físico lá, infinito nesse espaço distante, e veja o seu próprio corpo físico nessa área bastante distante e da forma que você quer que ele seja, de uma forma perfeita, harmoniosa, em eterno desenvolvimento e transmitindo essa saúde, essa perfeição, a norma do Criador para todos os demais, levando ao mundo essa mensagem e garantindo a salvação global. E é isso. Obrigada por assistir e nos vemos no próximo vídeo.